Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao curso de Cálculo 3. E a aula de hoje iremos falar sobre curvas parametrizadas. Bom, para início de conversa, nem toda linha, né, que a gente desenha numa folha de papel, por exemplo, essa linha aqui, a gente pode dizer que é um gráfico de função, pois vai ter alguns probleminhas, né? Por exemplo, vamos pegar uma figura mais fácil da gente enxergar isso, que é a circunferência, ou círculo, né? Nunca sei qual que é a diferença. Desculpa. Mas enfim, se a gente pegar tanto o círculo quanto uma elipse, nenhum dos dois, né, vai ser gráfico, né, de uma função, olhando para uma função, no caso da reta na reta, né, porque vai ter um problema com relação a esse ponto aqui, né? Que é o ponto zero, que esse ponto ele vai ser levado a duas imagens, né? Aqui em cima vai ser levado ao ponto um e menos um e aqui é a mesma coisa, né? Um e menos um, né? Então aí a gente teria esse probleminha de definição, tá? Só deixando aqui as equações, que é um B maiúsculo, desculpa, um B quadrado, tá? Bom, a gente pode tentar uma outra abordagem também, né? Se ao invés de uma abordagem onde a gente pode tentar contornar, né, esse problema de levar um ponto em duas imagens, né? Então a gente poderia, por exemplo, estar quebrando a circunferência, né? O círculo. Então a gente poderia, por exemplo, desenhar a primeira metade dele aqui e depois desenhar a segunda metade dele aqui. Tá certo? Então aqui a gente tem um ponto menos 1, 1, e aqui menos 1, 1 de novo, tá? Aí eu poderia, por exemplo, bom, e aqui eu vou ter que essa função, ela sai aqui do intervalo 0, 1, chega na reta, vou chamar ela de f1 e vou falar que f1 de x vai ser igual a 1 menos x ao quadrado raiz, né? E aqui eu vou chamar de f2. Vou colocar o menos aqui, certo? Bom, ainda a gente vai ter um problema agora, mas com relação à diferenciabilidade, né? Que se você olhar os pontos menos um e um, você vai ter um problema com relação à reta diferenciabilidade nesses dois pontos, tá certo? E por que será que isso ocorre, hein? Será que a reta tangente aí vai dar um probleminha? Bom, aí dá uma pensada nisso aí, tá certo? Bom, uma maneira da gente. Então, vamos lá, né? A gente tentou essa abordagem, não deu certo. Agora vamos tentar uma abordagem que pode ser bem interessante para a gente, né? Que vai nortear essa primeira parte do curso de Cálculo 3 também, né? Que é fazer o quê? Bom, vamos tentar aumentar, né, o contradomínio, né? Aumentar o espaço onde essas curvas, né? Essas coisas que a gente desenhou fiquem, né? Então, para isso, a gente vai dar uma definição agora que vai fazer justamente isso, né? Que vai aumentar o contradomínio desses objetos, né? Que vai dar um espaço suficiente para você não ter mais esses problemas para ele. Então aqui a gente tem a nossa definição. Então aqui seja I um intervalo da reta. Então uma função que eu vou chamar de alfa, saindo de I e chegando em Rn,
tá? Essa função aqui é chamada de função vetorial ou curva parametrizada. Então, função vetorial ou curva parametrizada. Tá certo? Então aqui temos, vou até dar um destaque aqui, função vetorial. Eita, sumiu aqui. Deixa eu voltar. Vou só dar esse destaque aqui, função vetorial ou curva parametrizada. Tá certo? E note o seguinte, também, né? Só que essas funções elas saem do intervalo e chegam em R, né? Porque cada coordenada é um número real, tá? Ok, então as n funções, né? As n funções alfa i indo de I até R, né? São chamadas de funções coordenadas de alfa. Tá certo? E a gente usa o termo parâmetro, né? Para esse t aqui, tá? Repare que esse t que está aqui é o mesmo que vai aparecer em todas as coordenadas, né? Então a gente costuma chamar ele de parâmetro. Tá certo? E para cada t, né? Dentro do nosso domínio, a gente vai ter, né, esse alfa t que a gente acabou de definir, certo? Que vai de alfa 1, né, até alfa n, tá? Isso aqui, a gente também, para cada t, a gente costuma chamar isso aqui de vetor posição, tá? Que você pode imaginar o seguinte, a gente tem nosso intervalo aqui, que é o nosso domínio da alfa, né? Aí eu posso pegar aqui dois pontinhos dele, né? T1, T2. E aí vamos supor que o nosso contradomínio está em R3. Tá bom? Então aqui você tem o seu X, aqui você tem o seu Y e aqui você tem o seu Z. E vamos supor que a curva tem essa cara aqui, ó, faz algo assim, tá? Então, você poderia muito bem ter que esse ponto aqui que está nessa curva é dado por esse vetor, que a gente poderia ter o alfa1 de t, né? Que o t1 vai ser levado nesse ponto aqui, pela alfa, né? E o t2 vai ser levado, por exemplo, nesse ponto aqui. Então ele é dado por esse vetor aqui. Por isso que a gente chama, né, também essa de vetor, esse t, né, de vetor posição. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver agora alguns exemplos, né, de curvas parametrizadas. Aliás, a gente vai ver agora até o fim da aula vários exemplos de curvas parametrizadas. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro exemplo, que vai ser o seguinte. Então, considere essa curva aqui. Então, vou colocar aqui exemplo 1. Então, a curva alfa saindo daqui
e chegando aqui, tá? Dado por alfa de t igual a cosseno de t seno de t. Tá certo? Bom, aqui é o seguinte, né? Se a gente chamar x de cosseno de t e y, né, como sendo seno de t, então a gente tem que x² mais y² vai ser igual a cosseno de t ao quadrado, né, mais seno de t ao quadrado, e a gente sabe que isso é igual a 1, tá certo? Então, essa curva aqui, ela é exatamente o que, né? O círculo unitário, que a gente acabou de ver agora há pouco, só que agora de maneira parametrizada, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui de 0 até 2π, tá? Temos o alfa. Aí a gente tem isso aqui, ó. Aí note o seguinte, ó, que quando aqui é 0, né, vai estar no 0. Aí quando aqui for π/2, ele vai vir para cá, né? Ele vai fazer esse sentido anti-horário, tá? E aqui a gente tem que esse vetor, né, sei lá, para um t qualquer aqui, a gente pode estar representando ele como sendo cosseno de t, seno de t, tá? Bom, aqui seria o alfa de π/2, que seria esse ponto aqui, que é o ponto 0,1, tá? E assim por diante. Tá certo, pessoal? Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo, ele é praticamente uma das primeiras coisas que a gente vê em álgebra linear, né? Que aqui, vou marcar aqui como 2. Então, a gente pode considerar, né, essa curva dada por alfa de t igual a p mais tu, onde p para a gente é um ponto fixo no plano, tá? E u é esse vetor aqui que eu vou chamar de AB, tá certo? Então, a imagem, né, de alfa vai ser o quê, né? Vai ser isso aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o nosso domínio, né? Beleza? Temos a reta toda aqui, 0t. E aí, chega no plano, né? Então, temos aqui. Aí, a gente tem o nosso vetor, que ele é o vetor u, né? Dado pelos pontos A, B. E aí a nossa reta vai ser o quê, né? A gente tem um ponto P, nossa reta, eu já estou falando que é uma reta, né? Sim, é uma reta, né? A nossa imagem, né, dessa função, ou o traço, né, se assim você preferir dizer, vai ser justamente, né, a reta, né, que passa pelo ponto P, certo? E é paralela ao vetor U. Tudo bem? E observe o seguinte, né, que quando a gente calcula o alfa de 0, né, vai ser exatamente o ponto P, né, que vai ser P mais 0 vezes 1, que vai ser o ponto P. Tá? E além disso, né, a gente pode escrever como funções coordenadas também, né, que é só você abrir um pouquinho mais, que é só você escrever assim, né, alfa de t, aí você escreve o que é o ponto P, né, o ponto P pra gente é x0, y0, t vezes u, né, que vai ser AB, tá? Então aí você tem que isso aqui tudo vai ser x0
mais t vezes a, tá? Y0 mais t vezes b. Tá? Então aqui a gente tem as duas funções coordenadas, né? Então a gente tem que eu posso chamar, por exemplo, de alfa1. Então deixa eu só repetir aqui, né? Só copiar o da lousa passada. Que fica meio difícil depois voltar para cá. Então, aí a gente tem o seguinte, né? Que no caso, aí a gente tem que isso aqui seria a nossa alfa1 de t, e aqui seria o nosso alfa2 de t, né? Onde o alfa, tanto o alfa1, né, quanto o alfa2, eles são funções que saem reta e chegam na reta, né? Muito bem, certo. Bom, agora vamos ver um exemplo bem interessante, que é o seguinte. Aqui agora é o nosso terceiro exemplo, né? Que eu vou começar com uma pergunta, né? Qual seria ou qual é a imagem da curva parametrizada alfa, sai aqui de R e chega em R3, definida por alfa de t igual a cosseno de t a seno de t e b de t, com a maior que zero e b maior que zero. Bom, vamos responder essa pergunta, né? Então, o que seria esse desenho no espaço, né? Então, vamos lá, ó. Se a gente pegar inicialmente, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente pode... Isso aqui é uma figura no espaço, tá? Deixa eu copiar isso aqui de novo para a próxima lousa. Então, isso aqui é uma figura no espaço, certo? Então, vamos desenhar os eixos aqui só para dar uma direção para a gente. Tá. Aí, o que que acontece, ó? Se caso a gente projetar essa curva aqui no eixo XY, tá? Ou seja, no plano que é o chão, a gente esquece isso aqui, né? Então ficaria, se a gente projetar aqui embaixo, ficaria assim, né? Ficaria alfa, desculpa, A cosseno T, A seno T e zero, né? Muito bem. E o que que seria isso, né? Aqui embaixo. Isso aqui seria o seguinte, ó. Se você pode fazer justamente isso aqui, ó. Você pode, por exemplo, né, pegar o círculo que a gente conhece, o círculo unitário, né, que ele é dado por cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, que é igual a 1, né? Esse aqui seria o círculo unitário.
Mas se você pegar e multiplicar tudo isso aqui por a, né? A gente vai ter o quê? Desculpa, por a quadrado, a gente vai ter a quadrado cosseno quadrado de t mais a quadrado seno quadrado de t, que é igual a a quadrado, tá? Então a gente pode chamar, por exemplo, x de a cosseno t e y de a seno, que é sem quadrado, né? Seno t. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente tem que a projeção, né, ela está dentro desse círculo aqui, tá? Quando a gente pega z igual a zero, tá? Então, e repara o seguinte, ó, na coordenada z, o que acontece é que ele é, ele só aumenta aqui com relação a t, né? Então, a gente pode ver o seguinte, né, que a curva, ela vai estar contida aonde? Porque olha só, vamos tentar fazer o desenho aqui embaixo. Aqui embaixo, a gente tem o nosso círculo, né, de centro zero, né, e raio alfa, e raio A, na verdade, tá? Aí o que vai acontecer? Tipo, o Z, ele vai dar somente a altura pra gente, né? Então, tudo isso vai estar contido dentro desse cilindro aqui, tá? Porque o que acontece, ó? Se você pegar um ponto que está aqui, que eu vou chamar de ponto P', que ele é dado por x, y, 0, o ponto P, x, y, z vai manter o x, y, né? Só vai mudar a altura dele. Tá certo? Muito bem. E vamos destacar mais outra coisa, que é o seguinte, né? Que as coordenadas x e y, né, dos pontos alfa de t e alfa de t mais 2π são iguais para cada t, né? Então, repara o seguinte, ó, que cosseno de t mais 2π vai ser igual a cosseno de t, e a mesma coisa vale com o seno, né? Tá certo? Então, sempre quando a gente pegar os pontos alfa de t e alfa de t mais 2π, eles sempre vão estar sobre a mesma reta vertical, né? Como eu desenhei lá no desenho anterior, né? E, além disso, né? A distância deles vai ser 2πb, né? Então, vamos lá, né? Vamos calcular a distância aqui entre esses dois pontos. Então, vamos escrever aqui distância, né? De alfa de t mais 2π até alfa de t, certo? Bom, aí agora é abrir aqui as contas, né? Eu vou até colocar aqui embaixo, que eu acho que não vai caber aqui em cima. Então, a distância é o quê? A gente vai pegar
o que é da coordenada x aqui, né, desse primeiro, né, menos o que é da coordenada x aqui desse segundo. Então vai ser a cosseno de t mais 2π menos a cosseno de t, tudo isso aqui elevado ao quadrado, tá? Mais, agora com relação à coordenada y, que vai ser alfa, alfa não, tá, aqui foi com cosseno, agora a gente faz com seno, né? Então vai ser a seno de t mais 2π menos a seno de t. E tudo isso elevado ao quadrado, né? Mais, agora com relação à última coordenada, né? Então a gente vai ter que vai ser b vezes t mais 2π menos bt, tudo isso elevado ao quadrado, né? E aí o que acontece? Além disso, tudo isso está dentro da raiz quadrada. Tá? Bom, aqui tem uma coisa muito boa pra gente, né? Que é o seguinte, que a gente tem que o cosseno, né, de t mais 2π é igual ao cosseno de t. Então, isso aqui tudo vai dar zero, né? Porque como tem a aqui e a aqui, então isso aqui tudo dá zero. A mesma coisa acontece aqui, né, por essa observação, por causa da periodicidade das funções trigonométricas, né, dá zero também. Então, no fim das contas, acaba sobrando somente isso, né? E aqui vai ficar o seguinte, né? Aí vai ficar aqui o b de t aqui vai embora com bt, tá? Aí vai sobrar só b. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Tá, dá para enxergar ainda. Então vai ficar b 2π b2π elevado ao quadrado e tira a raiz, né? Isso aqui vai dar exatamente 2πb. Beleza? Então, a gente tem essa constante aí. E essa constante, ela tem nome também, né? Essa constante, ela é conhecida como o passo da curva. Então, vamos deixar isso anotado. Então, a constante 2πb é denominada o passo da curva. Beleza? Bom, então com isso, né, a gente consegue agora exibir qualquer imagem, né, dessa curva. E a imagem vai ser o seguinte, ó. Vamos começar aqui escrevendo o nosso domínio. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, que é da reta, né? Então vamos só representar aqui por esse segmento, mas na verdade a gente está olhando a reta, né? Então aqui eu vou colocar esses dois pontinhos aqui, t0 mais 2π, aqui a nossa função A, e vou desenhar o cilindro aqui. Então, vamos lá utilizar as habilidades de desenho aqui. Olha só que maravilha. Então aqui a gente prolonga, prolonga, prolonga. Aí vamos fazer um círculo aqui embaixo. Aí a gente tenta fazer um outro círculo aqui em cima. Faz de conta que tem o mesmo
é o mesmo tamanho. Faz de conta que isso é um cilindro. E aí, aqui embaixo, a gente tem o nosso ponto, que seria o A de T0, tá? Aí o que que acontece, né? Como a gente viu, esse ponto, quando a gente varia, né, o valor do t, ele não vai sair, né, ele sempre vai percorrer a circunferência, né? A única diferença é que ele vai subir ou descer, né, dentro desse cilindro. E aí ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai, conforme ele vai subindo, né, ele vai girando no círculo. Porque para cada t diferente, né, vai dar uma posição diferente do círculo. E aí e na posição Z, né, ele vai subir ou vai descer. Então ele vai fazer algo assim, ó, ele vai dar uma girada aqui. Vamos tentar. Então ele vai fazer algo assim, ó, ele vai girar aqui, aí depois ele dá uma volta lá atrás, né? Aí depois ele volta aqui e vem para cá. Tá? Aí aqui seria o nosso ponto alfa de T0 mais 2π. Tá certo? Ó, aí estão na mesma reta, no mesmo segmento de reta horizontal aqui. Desculpa, vertical. Tá? Aí aqui seria, esse ponto aqui seria o menos A, tá? E essa curva, ela é conhecida como hélice circular. Algumas curvas, né, não são imediatas, né, para a gente descobrir, né, o que, que seria a imagem dela, né, mas aí existem algumas técnicas, né, de álgebra linear, de geometria analítica mesmo, né, que a gente pode estar usando, né, projeções, né, interseções com planos aí, e sempre vem para ajudar a gente nesse contexto, tá? É, Agora só uma observação, né, aproveitando o exemplo, que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, a imagem dessa função vetorial, também conhecido como traço, né, da curva, com o seu gráfico, tá? Porque o que que acontece, né? O gráfico aqui seria algo em 4 dimensões, tá? Tipo, o gráfico seria isso aqui, tá? E o que que acontece, né? Aqui a gente tem que isso aqui está na reta, né? E isso aqui está no espaço, tá? Então, isso aqui tudo está dentro do R4. E aí a gente não tem mais capacidade de enxergar, né? O que que isso está acontecendo, né? Então, no máximo, né, a gente consegue enxergar curvas, né, que chegam no, no plano, né? Onde o domínio é um subconjunto da reta, né? E o contradomínio é no máximo R2, né? No máximo plano, porque aí a gente teria um gráfico em R3, né? Mas com relação, aí sim, gráfico sim, né? Mas com relação ao traço, a imagem da curva, aí o que manda mesmo é o contradomínio, né? Então a gente consegue, desculpa, que é R3, né? Então, enquanto você tem que o contradomínio é até o R3, aí não tem problema. Tá certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo, né? Como eu disse mais cedo, essa aula agora no final só vai ter exemplos. E agora deixa eu só resgatar, né, para ver qual que foi a numeração que eu usei aqui no último. Terceiro, né? Então agora esse é o nosso quarto exemplo. Então agora a gente vai aprender o que é uma cicloide. Então,
Cicloide para a gente, eu acho que é mais fácil estar explicando aqui a partir de um desenho. E pessoal, se vocês querem ver com mais detalhes, né, tudo que eu estou falando aqui, eu estou deixando tudo, né, escrito, né, todas as aulas aí escritos nas notas de aula, né, então, só dá uma olhada lá, consultar, né, que tudo que eu estou falando aqui está escrito lá, tá certo? Muito bem, então, cicloide é basicamente o seguinte, né, eu fiz o desenho errado aqui. Na verdade, o desenho fica melhor se fizer assim, ó. A gente coloca isso aqui no meio. Aí a gente escolhe aqui um centro da nossa circunferência. Aí aqui a gente tem o ponto 0A. Aqui tem um pontinho que eu vou chamar de P. E aqui eu vou escolher um ponto A aleatório aqui, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse círculo e vamos colocar ele para rodar, né? Então imagina que isso aqui é como se fosse uma roda e ele está girando da esquerda para a direita. E ele fez esse movimento aqui, ó. Ele partiu dali, desse movimento inicial, desse ponto inicial, né? E caminhou um pouquinho para a direita. Opa, deixa eu dar uma prolongada aqui nesse negócio. Tá. Aí o ponto A, ele agora ele tá aqui, ó. Ele andou um pouquinho para cá, tá? Deu uma girada, né? E o P, ele veio para cá, tá certo? Aí nessa girada, ele fez essa trajetória aqui, ó. E se você continuar girando ele, né, essa roda para a direita, ele vai continuar fazendo essa trajetória aqui, tá certo? Então, eu quero descobrir, né, o que seria a curva, né, que parametriza esse movimento, né, que foi feito pelo círculo, tá certo? Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte, aqui a gente pode analisar as seguintes coisas, ó. Bom, a primeira coisa que a gente analisa aqui a fim de buscar essa curva parametrizada é que, supondo que esse arco aqui meça t radianos, né? Ou seja, seria o ângulo aqui dele, né? T radianos. O comprimento, né? Desse arco vai ser AT. Tá certo? Aí é só fazer uma regra de 3, né? A gente descobre, né, que se o comprimento 2πr, né, está para 2π, né? Então, quando você faz isso para t aqui, né, a gente tem essa medida aqui, tá certo? Bom, aí agora o que acontece, né? Aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente pode estar pegando aqui, a gente tem um ponto C aqui, que seria o centro da circunferência. Eu vou prolongar aqui para baixo, né? E vou pegar isso aqui, ó. Tá? E repare aqui o seguinte, ó. Que esse arco aqui é o mesmo desse arco aqui, tá? E aí eu vou chamar de θ esse arco, tá? Eu vou colocar aqui para cima, mas porque eu vou... acho que o desenho não ajudou muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouco esse raio aqui, só para ajudar um pouquinho.
esse raio não, esse centro aqui, só para ajudar um pouquinho no desenho. Vou colocar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Na verdade, eu acho que vai ajudar melhor eu colocar esse P um pouquinho para baixo, para ajudar no desenho. Então, vai ficar mais parecido com esse aqui também, né? Eu coloquei o P muito acima também. Então, eu vou colocar esse P aqui um pouquinho para baixo, tá? E aí, a trajetória, vamos supor que é algo assim, né? Que ele veio aqui. Ele veio aqui, bateu aqui e subiu. Tá? Eu acho que aqui já resolve um pouquinho. Não mudou muito, né? Mas enfim. Então aqui a gente tem isso aqui e isso aqui. Tá? E aqui o ângulo θ. Aí eu vou fechar esse triângulo aqui. Tá? E aqui eu tenho o centro C e aqui eu vou chamar esse pontinho aqui de Q. Tudo bem? Ah, isso aqui é o raio, tá? Que o raio aqui, ele tem tamanho A, tá certo? Porque essa coordenada aqui é 0, né? A. Então, esse raio aqui, ele tem tamanho A. Vou colocar aqui em cima. Muito bem. Aí, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou também dar nome para o ponto P, né? Eu vou chamar ele de XY, tá? Então, eu tenho aqui vai ser X, tá? E aqui é Y, tá certo? Bom, com isso, acho que agora a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Eu vou copiar o desenho para a próxima lousa. Para ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Muito bem. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que o segmento PQ, que é esse aqui, né? É o que, né? É o A, né? Vezes seno desse ângulo aqui. Certo? Por quê? Porque sendo esse ângulo é o quê? Cateto oposto, né? Sobre hipotenusa. Então, vai ser A vezes seno desse ângulo. E CQ é o quê? É A vezes cosseno do ângulo. Tá? Bom, como a gente disse aqui que P é XY, né? Então, a gente tem que X, ele vai ser o quê? X é esse tamanho aqui, correto? Então, o segmento, vou chamar aqui de O, tá? Então, é o segmento OA menos, é o comprimento do segmento OA, né? Menos o comprimento do segmento daqui até aqui, correto? Que é o quê, né? Daqui até aqui é PQ, tá? E, ou melhor dizendo, né? O segmento OA, ele tem um tamanho... Lembra que o comprimento desse arco aqui, ele é Aθ? Desculpa, AT, que eu tinha colocado aqui, né? Só que, no caso, eu chamei esse ângulo aqui pra gente, ele é o ângulo θ, tá? Ó, é o ângulo θ, tá certo? E aí, o que que acontece? Esse ponto P, ele estava aqui, né? Na origem. Aí, o que que aconteceu, né? Ele foi e subiu. Então, vocês concordam comigo que essa distância aqui, essa distância aqui de O até A é a mesma distância do comprimento desse arco? Porque olha só, se você rolar de novo, né, para a esquerda,
vai cair lá. Então, se você pegar esse pedaço aqui e envolver aqui, vai colar aqui direitinho, né? Porque você saiu desse ponto aqui, né? Girou, né? Rolou para a direita e ele fez esse movimento, né? Então, você pode falar, né, que no caso o comprimento, né, do segmento OA é esse comprimento aqui, né, que é a θ, certo? Menos o que que é o PQ, né? O PQ a gente acabou de descrever que é A vezes seno de θ, tá? Aí isolando o A aqui, né, a gente tem que isso aqui dá θ menos seno de, desculpa, A, né, que multiplica θ menos seno de θ, certo? Então agora a gente faz a mesma análise para a coordenada y, tá certo? Então se a gente pode pegar y, né, que vai ser a mesma coisa que a medida, né, de daqui até aqui, né, que é a da coordenada y, é a mesma coisa de você pegar o comprimento, né, do segmento CA, tá? Menos, um salve aí para o CA da matemática, menos o CQ. Bom, CA, né, é o quê? Qual é o comprimento CA, né? É basicamente o raio, né, que é A, né? Menos e CQ, né, como a gente viu, é A cosseno θ, né? Então, novamente, isolando A, a gente vai ter o seguinte, né, 1 menos cosseno θ. Certo? Então, a nossa curva, ela vai ter essa cara aqui, né? A gente pode deixar ela em função de θ, né? Porque a única coisa aqui que varia é θ. Então, na primeira coordenada, né, o termo x vai ser A que multiplica θ menos seno θ. E o B, desculpa, a coordenada y, né, vai ser A que multiplica 1 menos cosseno de θ. Tá certo? Então, com isso, né, a gente conseguiu parametrizar a cicloide. E ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Então, aí vai ser algo que vai vir assim, né? Aí depois vai, continua, né? E pra cá, que vem assim, né? Aí aqui é 0. Aqui vai ser 2πa, né? Aí depois aqui 4πa, menos 2πa, e assim por diante. Certo, gente? Então agora vamos para o nosso último exemplo, né? Que, se não me engano, é o quinto exemplo, que é, também é um pedido aqui, né? Que é esse pedido, né? Que é obter, né, uma equação. Então, vou até escrever aqui, ó, obtenha uma equação parametrizada da curva obtida pela intersecção do cilindro, né? Então, do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, com o plano y mais z igual a 2. Bom, então aqui é o seguinte, né? A primeira coisa que a gente vai fazer
é notar que quando a gente faz novamente, né, a projeção, igual a gente tinha lá atrás, né? Quando a gente faz a projeção do cilindro no plano XY, né? A gente vai ter exatamente a equação da circunferência, tá? Bom, e dessa forma, né, a gente consegue parametrizar, né, x e y em termos de seno e cosseno, né? A gente já viu agora há pouco. Então, você pode falar que x é cosseno de t e y, né, vai ser seno de t. Tá? Só deixando claro, né, que a gente quer que o t, né, ele varie aqui de 0 a 2π, né? Certo. Muito bem. É só que aí o que que acontece, né? Que a gente tem o seguinte, que falta a gente analisar agora o que que é a coordenada z, né? Bom, aí também não tem muito segredo, porque é só a gente escrever o que é a nossa equação do plano, né? E isolar o y, o z, né, na verdade. Então, a gente tem que z vai ser igual a 2 menos y, né? E a gente tem o que é o nosso y, né? Então, como queremos a interseção entre esses dois objetos, né? Então, basta a gente substituir o y pelo seno de t. Então, a gente tem que a coordenada z, né, vai ser 2 menos seno de t. Tá certo? Então, o que que acontece, ó? Acontece o seguinte, que a nossa curva, né, a gente já determinou o que é cada coordenada, né? Então, na coordenada x, a gente tem que vai ser cosseno de t. Na coordenada y, temos que vai ser o seno de t. E na coordenada z, temos que vai ser 2 menos seno de t, certo? E tudo isso, né, a gente está pegando para t dentro do intervalo 0 a 2π. Certo, pessoal? Bom, essa primeira aula foi uma aula introdutória, né, só para a gente entender, né, um pouco como funciona a parametrização de curvas, né? O que é uma curva, né? Como é que a gente faz as parametrizações, tá certo? Bom, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim por e-mail ou na próxima aula, né, que já é destinada a tirar dúvidas, né? E é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima aula.